Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio. Saudações ouvintes, passageiros dos ônibus da cidade e população carioca. Eu sou Paulo Valente e nesta edição do podcast Rio Ônibus vamos entender os motivos pelos quais o sistema de ônibus da cidade precisa ser subsidiado. Hoje vamos conversar com o presidente do Rio Ônibus, João Gouveia Ferrão Neto, que participou ativamente de todas as reuniões com o poder público ao longo dos últimos 6 meses, na busca da mediação entre as partes, para que se consiga superar essa crise vivida pelo setor de transporte por ônibus que opera em nossa cidade. Saudações, presidente, um prazer falar com você aqui diante dos nossos ouvintes, porque nós conversamos muito aqui no dia a dia, mas é uma oportunidade muito boa da gente conversar com as pessoas, com quem tem interesse pelo setor e explicar tudo isso que está acontecendo. Bom dia, Paulo. Bom dia aos nossos ouvintes. É um prazer enorme estar participando mais uma vez do nosso podcast e realmente elucidar aos nossos ouvintes e a todos todo esse processo que culminou num processo bastante exitoso. Nós chegamos aí a bom termo com o poder concedente. Então, eu estou à disposição de vocês. Eu acho que é importante nós esclarecermos quaisquer dúvidas que porventura possam ter e que a gente possa estar aí esclarecendo aos nossos ouvintes, à população, sobre todo esse processo, aí, um árduo processo, mas que felizmente nós conseguimos êxito, acho que tanto para a prefeitura quanto para nós e mais, acho principalmente, os nossos usuários, onde a tarifa pública ela não deve aumentar. Exatamente, perfeito. Então, presidente, por favor, explique aos nossos ouvintes como surgiu a proposta desses encontros de mediação e qual a importância, como você disse agora, de participarem os concessionários, a prefeitura, o Ministério Público, o Tribunal de Justiça e também representantes da sociedade civil. Pois é, Paulo, eu acho que a gente vinha falando e estamos e vimos isso com os próprios olhos aqui internamente de todo o setor dos ônibus, as nossas empresas indo para um processo de recuperação judicial. O processo de recuperação judicial nada mais é do que um processo onde as empresas entendem que realmente o caixa das empresas estão com dificuldade para pagar suas contas. Então, existe esse processo regular, onde você tem um tempo para você ajustar suas contas. Mas não serviria só da questão do processo de recuperação judicial para você ajustar as contas. Se o processo e a questão que induziu essas pessoas foi exatamente a relação contratual que nós temos. Por quê? Porque o sistema hoje seria, vamos dizer, impossível você custear o sistema todo de transporte só com a tarifa do usuário. Então, quando o sistema entrou em colapso, e a gente já identificou essa questão, o sistema estava todo colapsado, você teria que ter uma salvação através da relação contratual. De nada adiantaria você ter um processo de recuperação judicial e depois de 2 anos você sai com a empresa praticamente ajustada, se a relação contratual permaneceria a mesma. O que eu digo permanecer a mesma? Quer dizer, você estaria financiando o sistema todo através da tarifa do usuário. Impossível isso hoje em dia, até porque outras cidades do mundo e outras cidades no Brasil já vêm praticando essa situação de você separar a tarifa pública, no caso a tarifa do usuário paga, através da tarifa de remuneração que o sistema requer. Então, através disso, nós iniciamos uma mediação não processual, e foi a forma que a gente entendia que nós poderíamos ter um entendimento e buscar uma solução através da mediação não processual. Ficamos nessa mediação desde dezembro, conversamos bastante com o poder concedente, representado pela Procuradoria-Geral do município, nós, os advogados, uma mediadora, e um processo bastante salutar, bastante viável, mas o processo ele vinha vindo, nós já estamos já em março, foi quando houve aí uma mediação processual, da mediação não processual, passamos a ter uma mediação processual,
aonde todos os entes que você mencionou, no caso, prefeitura, nós concessionários, Ministério Público e o próprio Judiciário, participamos dessa mediação judicial, foi quando a prefeitura entendeu que nós deveríamos ter uma conciliação. Então, a prefeitura pediu essa conciliação e aí realmente nós caminhamos para um acordo aonde a prefeitura buscava, no caso, uma conciliação conosco para nós chegarmos aí a bom termo. Então, essa conciliação, ela teve aí algumas reuniões, exaustivas reuniões, porque eram reuniões de horas e horas, para que a gente buscasse o entendimento daquilo que a prefeitura gostaria que acontecesse. Numa nova modelagem contratual, a prefeitura já tinha manifestada o interesse em que ela estaria mudando e queria mudar a tarifa pública para uma tarifa de remuneração inclusive, como há em outras cidades, São Paulo, Brasília, Porto Alegre, Curitiba, já trabalham com essa modelagem, e nós também estávamos de acordo com essa modelagem, foi quando sentamos e tratamos isso numa mediação que deixou de ser mediação e sim uma conciliação. Certo, então, João. Então, a gente viu que o resultado dessa grande negociação foi essa mudança na forma de remuneração, em que o usuário permanece pagando uma tarifa que, no primeiro momento, não teve nenhum acréscimo, e a prefeitura cobre, através de um subsídio, essa diferença. E a gente sabe que o Rio de Janeiro era uma das poucas capitais do país que ainda não contava com o subsídio municipal para a operação do transporte local. Como é que essa realidade da criação do subsídio vai impactar na qualidade da operação das linhas cariocas atualmente? O que eu vejo, Paulo, primeiro assim, eu acho que é um momento histórico para o Rio de Janeiro, porque dentro das capitais, como você bem falou, o Rio estava aí na última, quer dizer, no final da fila das capitais aí importantes para adotar essa nova modelagem. Então, para nós é um momento histórico, porque houve uma quebra de paradigma, sim, aonde a gente tem essa nova modelagem de separação da tarifa pública, conforme eu já falei, em relação à tarifa de remuneração. Isso realmente dá uma nova luz para todos nós. Eu acho que é importante o usuário, ele não vai ter nenhum ajuste na sua tarifa, né? A tarifa permanece nos próprios 405 e a prefeitura ela faz a complementação do custo desse transporte. Acho que é muito importante, Paulo, antes de nós falarmos da qualidade, explicarmos o que é esse subsídio. O subsídio não vem para o bolso dos empresários. O subsídio ele vem exatamente num viés de complementação, de complementariedade do custo do transporte público. Então, com 405, esse 405 não consegue remunerar os custos do transporte. O que seria isso? O óleo diesel, o pneu, o nosso motorista e todos os nossos serviços, ele não consegue remunerar. Então, a prefeitura paga essa diferença para que o usuário não tenha reajuste na sua passagem. Exatamente esse é o conceito, né? Porque a maioria das pessoas possam estar pensando, nossa, mas vai mais dinheiro para o bolso dos empresários? Não, esse não vai para o bolso dos empresários, vai exatamente para pagar essa diferença. Então é importante a gente explicar isso. E realmente agora eu acho que a gente pode sim, e é o que vai acontecer, a gente voltar com os nossos investimentos, ônibus mais novos, a complementaridade de todas as linhas, até porque nós vamos ser remunerados por quilometragem. Hoje ainda temos ainda a tarifa pública, parte da tarifa pública e parte da tarifa de remuneração. É, na realidade, um mix aí, né, entre tarifa pública e tarifa de remuneração que nós vamos receber. Lá na frente, que eu vou explicar mais tarde, até porque o nosso contrato e esse acordo que nós fizemos, nós tivemos que abrir mão do BRT, o BRT vai ficar para o poder concedente, muito embora no nosso acordo é preservada todas as questões dos nossos direitos de indenizações,
nós temos direito, nós podemos realmente buscar esses nossos direitos e também estamos entregando a bilhetagem, né? Nós tínhamos um contrato de delegação com a FETransport, com a RioCard, onde a RioCard era a nossa prestadora de serviço. Nós estamos finalizando esse acordo de delegação e passando todo esse serviço de arrecadação e bilhetagem para a secretaria que entende que está fazendo um processo à parte em relação ao RioCard. Então, quando entrar esse processo de bilhetagem por parte da secretaria, nós não teremos mais a tarifa de remuneração. Nós só teremos a tarifa a tarifa pública. Teremos somente a tarifa de remuneração e quem vai nos pagar será o próprio município. Então, eu acho que isso faz com que nós voltemos com os nossos investimentos e tentamos aí fazer um setor muito mais forte do que vínhamos tendo essa degradação constante pós-pandemia e até por questão dessa asfixia que tivemos aí todo esse tempo de 3 anos sem tarifa e sem qualquer tipo de reajuste na nossa passagem, na nossa tarifa. E hoje, felizmente, tivemos essa separação, conforme eu falei. Eu acho que agora o Rio de Janeiro entra numa nova vida com relação aos transportes públicos sobre pneus. Eu acho que detém aí 75% de participação dos deslocamentos da cidade são feitos por nós. Eu acho que é uma importância vital na mobilidade urbana. Eu acho que abre aí um caminho bastante árido, para que a gente possa estar vendo a mobilidade urbana no Rio de Janeiro de uma forma totalmente distinta. Bom, você falou agora, João, a última palavra, na tua última frase, a questão da mobilidade urbana. Então, vou te fazer uma pergunta aqui que tem isso como pano de fundo. A gente sabe que o transporte público é o único serviço pela qual a sociedade paga diretamente pela utilização. Por força da Constituição, saúde, educação, segurança e transporte são uma obrigação do Estado. No caso do município, o transporte, obrigação da prefeitura. Mas você vai no hospital público, a segurança, tudo isso é gratuito. Você não paga uma conta quando utiliza. O transporte coletivo não, existe essa cota. Então, pelo que a gente vem estudando de outras cidades, pelo que acontece pelo mundo, é correto dizer que o conjunto da sociedade ele deva ser cotizado para contribuir com o pagamento desse grupo específico que utiliza o transporte coletivo. Tem muita gente hoje que não se preocupa. Eu ando de carro, não estou preocupado com ônibus. Ele esquece que há a questão da mobilidade, que é o prestador de serviço da própria casa, do trabalho dele. Então, como que isso funciona por aí? Como que essa distribuição, já que o município vai pagar esse subsídio para o usuário que utiliza o sistema, como é que isso deve ser compreendido aí pela sociedade como um todo? Vai ser criado mais algum imposto, alguma coisa? O que você acha disso? Primeiro, Paulo, é o seguinte, nós já pagamos nossos impostos e nada mais justo que o próprio município tenha esse subsídio cruzado, como a gente chama, para ele verter isso para a própria sociedade em benefício do transporte público, já que o transporte público faz parte da Constituição e é, sim, obrigação do poder público. Agora, o que a gente nota e o que a gente vê, até em outros países, é que algumas cidades já vêm tratando isso e preservando a mobilidade urbana de uma outra forma. Você tem centros urbanos e você tem uma densidade de tráfego muito alta. Quem desejaria ir com o seu próprio carro nesses centros urbanos mais densos, em termos de tráfego, pagaria um pedágio, né? Por que ele pagaria um pedágio? Porque realmente ele está usando a malha viária, ele pode pagar, ele usa seu carro, né? Ele tem uma interface muito grande com o poder público, com o transporte público, então nada mais justo que ele pague um pedágio para ele utilizar essa área onde ele deseja ir com o carro dele e não de transporte público. É uma questão de opção dele, ele ir com o carro próprio dele. Então, nada mais justo que ele pague por isso. E nada mais justo que o poder concedente venha dar um subsídio, que nós já pagamos os impostos, isso seja revertido para a sociedade, como está acontecendo no caso do Rio. Então, eu acho que agora nós vivenciamos uma outra fase, quebramos o paradigma, que nem eu falei,
Há tempos que eu acho que a gente vem solicitando essa questão de a gente separar a tarifa pública da tarifa de remuneração e entrar com subsídio. Eu acho que esse é um mecanismo moderno, né, de vanguarda, onde que a gente começa a abrir uma nova relação com o poder concedente. E outra coisa, né, Paulo? Eu acho que aí a relação fica muito mais justa, né? Ela não fica Sem dúvida. ela não fica em cima do usuário, até porque são coisas antagônicas. Então, há uma dicotomia de interesses aí. O empresário realmente ele precisa ter lucro, ele não está trabalhando aqui por benevolência, né? As pessoas precisam entender isso. Tem que remunerar o capital dele, pagar os seus impostos, pagar o motorista que ele hoje, quer queira, quer não. Hoje são 18 mil, quase 19 mil empregos nos rodoviários, né? Já tivemos muito mais que isso. Com certeza, agora, com essas medidas, nós devemos voltar a crescer e demandar muito mais empregos do que a gente vem demandando agora. Mas é uma relação que agora ela é muito mais justa, porque o usuário quer pagar muito menos a tarifa. E nós queremos que pague realmente os nossos custos e ter uma margem de lucro. Isso aí é evidente. Então, praticamente, os interesses são antagônicos. Por isso que já há cidades no Brasil e na Europa estão migrando para um modelo que a tarifa é zero. Você tem tarifa zero. Isso é totalmente viável que o poder concedente custeie o transporte público coletivo. Aí você não tem problema, que é o nosso caso agora, depois da situação que nós vamos ser remunerados por quilometragem e não mais por frota determinada, por uma série de questões. Nós não queremos saber se tem gratuidade ou não tem gratuidade. Quer dizer, nós somos remunerados por quilometragem. Sim. E outra, pessoas, até por uma questão de lei do idoso, de lei da gratuidade, o poder concedente tem que ser responsável por isso, sim, né? Nós não teremos que ser responsáveis por uma questão social de leis impetradas no nosso setor. Eu acho que isso é uma questão que nós temos que respeitar, mas muito embora essa é uma questão que o poder concedente tem que custear essas questões. E nada mais justo nós sermos remunerados por quilometragem. Ok, então, João, a gente encerrando aqui, tem umas duas perguntas rápidas. Uma em cima disso que você acabou de falar. Por muito tempo se atribuiu às empresas de ônibus, aos consórcios, ao Rio Ônibus, a responsabilidade pela gestão do transporte na cidade. A visão que a imprensa tinha, que a população de modo geral tinha, é que as empresas é que tocavam o negócio por conta delas, sem que houvesse um planejamento, sem que houvesse um ordenamento aí por parte do poder público. E o que a gente nota hoje é um protagonismo muito maior aí da Secretaria de Transportes, assumindo o papel dela de gerenciar tudo isso como poder público, e o concessionário passando a ser apenas um prestador de serviços contratado. Esse é o modelo correto? É a forma como a gente vai começar a trabalhar? Paulo, eu acho que essa é a visão correta, essa é a nossa posição, até porque quem detém o plano diretor de transportes urbanos, quem detém o plano urbanístico da cidade é o município, e ele sabe para onde a cidade está crescendo. Nós somos prestadores de serviço. Então, hoje, quem detém todo o planejamento operacional, todo o planejamento de mobilidade urbana, todo o planejamento das novas integrações que, porventura, venham a ser feitas com outros modos de transportes, realmente é o poder concedente. Então, nós somos prestadores de serviço, vamos fazer realmente aquilo que o poder concedente está nos determinando que é para ser feito. E com bastante qualidade, como nós sempre fizemos, né? Vamos prestar um serviço de qualidade, trocando os nossos ônibus agora, investindo mais, uma nova visão agora, de uma nova modelagem que realmente venha ter uma relação, que a gente entende, que é a nossa posição, prestadores de serviço para o poder concedente e, consequentemente, prestadores de serviço à sociedade. Nós devemos, sim, uma satisfação em termos de qualidade quanto prestador de serviço à sociedade. Então, diante desse modo de modelagem que foi agora feito e que foi acordado entre nós, município, Ministério Público e Judiciário, eu acho que isso é uma coisa importante, porque nos dá segurança jurídica e também dá segurança jurídica ao próprio poder concedente. Eu acho que o que dá segurança jurídica e que isso transfere à sociedade é a qualidade do serviço, conforme você bem falou. Nós somos obrigados a prestar um serviço enquanto prestador de serviço,
de qualidade que realmente venha atender aos interesses da sociedade. Bom, João, então, para a gente finalizar aqui, porque o nosso podcast tem um tempo limite, vou te fazer uma pergunta que é um termo que a gente ouviu muitas vezes ao longo dos anos e que hoje acho que finalmente deixa de existir, que é a questão da caixa preta do sistema. Mesmo havendo durante esse tempo todo um compartilhamento das informações, dos dados com a prefeitura, sempre tinha essa, isso é uma caixa preta, é uma caixa preta, e pairava essa dúvida aí sobre os números do setor, sobre como isso funcionaria. Então, agora, com o subsídio, com os recursos da bilhetagem sendo destinados para a prefeitura, como ficou acordado, e a prefeitura pagando a remunerar por quilômetro, e ela fazendo todo esse planejamento, como você bem colocou, acabou a caixa preta, a gente pode dizer que finalmente acabou, que a gente pode continuar trabalhando dentro de absoluta transparência, dando certeza para o nosso contribuinte de que os recursos, de que os impostos estão sendo bem encaminhados para a melhoria do serviço, para bem de toda a sociedade? Paulo, eu gostaria de até usar um termo que você falou, não é acabou. Gostaria de retroagir um pouco, dizer o seguinte, a caixa preta, de uns anos para cá, ela nunca existiu. Por que ela não existiu? Porque nós sempre falamos até para o Poder Conselheiro, vocês poderiam ir lá, auditar, total transparência, está aberto para vocês. Mas eu acho que o Poder Conselheiro adotou um outro mecanismo um outro dispositivo, que no caso seria ele ter a própria bilhetagem. Tanto é que nós aceitamos, estamos entregando a bilhetagem nossa, no caso do Rio Ônibus, não da própria Rio Card. A Rio Card presta serviços ao metrô, à Supervia, a Barcas, aos outros entes e até o próprio intermunicipal, mas nós, municipal, estamos entregando a bilhetagem para o poder concedente. E não só isso daí, Paulo, eu acho que essa entrega é mais uma ratificação, e nós não temos nada em relação a esconder, não tem caixa preta, nós já estamos entregando, né, tivemos reuniões com a própria secretária Marina, e nós estamos entregando agora os dados brutos. O que seriam esses dados brutos? Os dados que os ônibus entregam, passam nos servidores das garagens, serão passados imediatamente para a secretária. Tá certo? Então, nós não vamos ter acesso nenhum acesso e nem interferência alguma nesses dados brutos que serão passados para a secretaria. Então, eu diria que não é que acabou, nós só estamos ratificando um posicionamento nosso, que nós não temos caixa preta, e aí uma forma de ratificar esse não ter a caixa preta é entregar os dados brutos para que a secretária faça a gestão sobre esses dados da forma que ela deseja fazer, da maior transparência possível. Acho que é isso. Então, João, o nosso tempo está encerrando. Vou te fazer mais uma perguntinha aqui bem rápida. O que é que o nosso ouvinte pode, então, você, de uma certa forma, já falou ao longo aí da sua dissertação, mas a gente finalizar em poucas palavras, o que é que o usuário de ônibus na cidade, o que é que a sociedade carioca pode esperar do sistema a partir desse acordo firmado, que é o primeiro passo no caminho do desenvolvimento de novas políticas de transporte, de um novo tratamento que vai ser dado à questão da mobilidade? Qual o papel que a gente pode esperar do Rio Ônibus nesse novo processo, né, nesse novo capítulo que passa a ser escrito aí da história da mobilidade na nossa cidade? Eu vejo, Paulo, acho que é importante dizer o seguinte, a sociedade civil organizada, ela foi muito bem representada pelo Fórum de Mobilidade Urbana em todas essas reuniões. Então, a sociedade teve sua presença em todas essas reuniões, mostrando até total transparência nesse acordo que nós fechamos com a Prefeitura. Eu tenho certeza que a sociedade pode esperar o melhor do Rio Ônibus. Conforme o Rio Ônibus já teve sua notoriedade no passado, nós temos competência, temos seriedade no que nós estamos fazendo hoje, e em busca de nós termos aí aderência nesse acordo que nós fizemos. Custamos muito a buscar uma situação exitosa em relação a esse acordo. Nós não podemos fraquejar em nenhum minuto, não é o nosso papel aqui. Então, nós temos que compatibilizar os interesses da sociedade
do poder concedente e os nossos interesses, para que a gente venha a ter uma situação de ganha-ganha, porque até então a situação que nós tivemos sempre foi um processo de perde-perde. Perde o usuário, perdi o poder concedente, perdia nós, como perdemos, né? Muitas empresas fecharam. Eu acho que a gente vive agora um novo tempo, uma nova situação do Rio Ônibus, que a gente vai fazer questão de demonstrar e manifestar isso à sociedade, como sempre manifestamos nos nossos eventos, Rock in Rio, JMJ, que é JMJ, eventos que a gente Copa do Mundo. Então, a gente sempre manifestou e demonstrou a nossa competência na forma de operar esse sistema no Rio de Janeiro. E agora não será diferente em função desse acordo. Então, acho que a sociedade pode sim ficar numa expectativa bastante positiva e nós vamos fazer tudo para entregar aquilo que nós assumimos em termos dessa expectativa. Bom, João, nosso tempo chegou ao fim. Eu agradeço aqui em nome do podcast e em nome dos nossos ouvintes pelo belo trabalho que você vem desenvolvendo aí à frente do Rio Ônibus, logicamente com todo o apoio do Conselho Superior, com a sua equipe aí que você vem conduzindo muito bem. Então, parabéns pelo trabalho. E com isso, chegamos ao fim de mais uma edição do podcast Rio Ônibus, que ficará disponível para você ouvir novamente a qualquer hora e também para compartilhar com quem você quiser. Na próxima semana estaremos aqui com mais um assunto do seu interesse. Esperamos você. Apresentação e supervisão, Paulo Valente. Roteiro e produção, Peter Barcelos. Produção técnica, Rafael Lima. Rio Ônibus. Seu dia passa por aqui.